Bom, olá a você que está aqui conosco. Estamos entrando aqui aos pouquinhos, nos ajeitando para essa entrevista muito esperada por nós, muito especial, com uma pessoa que ele não sabe disso, mas é muito significativa para a nossa ONG, para o nosso projeto Embaixadores da Prevenção. Daqui 2 minutinhos, ele vai estar aqui conosco e é muito bom poder saber que você está assistindo esse vídeo no Dia do Voluntário, né, que realmente são as pessoas que têm feito a proposta da Embaixadores da Prevenção seguir adiante, os voluntários desse projeto. Então, prazer estar aqui contigo. Eu sou a Sandra Sade, sou a fundadora da Embaixadores da Prevenção, junto com um grupo de pessoas, uma organização que foi fundada há 10 anos, e agora, nesse mês de setembro, nós comemoramos uma década, levando a ideia das virtudes para as crianças, para os adolescentes, para os jovens aqui de Campinas e região. Agradeço também a diretoria da Embaixadores, já há 3 triênios têm trabalhado conosco, já vários diretores, e de uma forma especial a Maria Goretti Faria, que fez possível essa entrevista com o professor Cortella. Então, professor, gostaria de chamá-lo para começarmos nossa conversa. Boa tarde, professor. Estou no horário, um pouquinho adiantado sempre, né? Uma das coisas que a docência faz conosco é exatamente a ideia de pontualidade. E por isso, dentro daquilo que com alegria combinamos, aqui estou a postos. Pontualíssimo, professor, uma grande virtude, né? Às vezes eu brinco, Sandra, que a pontualidade é um crime sem testemunhas. Afinal de contas, né, sempre nós conseguimos tê-lo. Mas é importante porque eu também afirmo, e isso é uma virtude, não minha, mas em geral de qualquer pessoa, que a disciplina é a organização da liberdade. A disciplina é a organização da liberdade. Nós temos de ter método, disciplina, estruturação, não para nos amarrar, mas para que a gente tenha um tempo melhor ordenado, e isso permitirá, inclusive, né, que nos tenha sobra de tempo para coisas que não sejam de ofício, que permitam, portanto, uma das partes boas da vida, que é a sua fruição. Professor, a única coisa que eu fiquei muito triste é que a gente vai poder conversar só meia hora, né? Olha, essa é uma das coisas boas. Qualquer coisa que dure mais do que 30 minutos, mesmo conversas muito próximas, elas acabam fazendo com que as pessoas fiquem pensando, mas por quê? Então, sim, é um tempo bom, redondo, gostoso, vamos aproveitá-lo com gosto. Com certeza. Professor, antes da gente começar, só uma pergunta. O áudio, o senhor está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo você com eco ao fundo, mas ouço sim, muito bem. Eu também, eu estou ouvindo com eco e não sei por quê. A gente testou várias vezes aqui, mas... Mas você está me ouvindo com eco ou só você mesma com eco? A Goretti está aqui conosco, a Maria Goretti, talvez ela mande aqui no chat, mas para mim, eu estou ouvindo o senhor com um pouco de eco, não sei como está saindo para as pessoas. Também não sei. Para você é leve eco, né? Eu estava usando numa atividade uns 10 minutos antes de começar contigo, né? E agora a Maria Goretti acabou de escrever, estão ambos sem eco, né? E isso ajuda bastante. Professor, é que a ideia das virtudes tem que ecoar, entendeu? Então não tem como, de algum jeito tinha que ter eco. Mas, professor, eu queria te falar, antes da gente começar, eu queria falar uma coisa para o senhor, que quando a gente decidiu fundar Embaixadores da Prevenção, que é essa ONG que existe há 10 anos, que tem a ideia de levar a proposta das virtudes para as crianças, 3 pensadores nortearam os nossos estudos. Aristóteles, que falava muito que virtude era a prática do bem, não a teoria. Seligman, que foi o criador da psicologia positiva, né, que dizia que as forças pessoais nos levavam às virtudes. E um outro pensador, que eu não sei se o senhor conhece, o Mário Sérgio Cortella. Já ouvi falar. Dizia Machado de Assis, está morto, podemos elogiá-lo à vontade. Né? Isso significa que você tem que ficar restrita ao Aristóteles e um pouco, né? A segunda percepção. Espere. Né? As virtudes podem deixar de existir se a gente deixar de fazer boas escolhas. Eu não desejo que isso aconteça comigo, nem com outras pessoas, mas
não é uma impossibilidade nunca. Exatamente. E, professor, esses três pensadores, né? E o senhor dizia também num texto que a gente deu várias vezes que como o carvalho, né, na semente do carvalho, todo o potencial está ali. Porém, se nós não regarmos, não cuidarmos, não vai ficar uma árvore bonita. A minha pergunta para o senhor é a seguinte, né? Pensando nas premissas básicas de todos esses três pensadores, podemos dizer que a gente está com a faca e o queijo na mão para fazer uma sociedade mais virtuosa? Uma parte disso, né? Nós temos de nos animar, ter alento em relação ao que fazemos, ter uma expectativa positiva, mas não podemos ter a autoilusão, né? O autoengano de imaginar que a nossa força de vontade e a partilha com algumas pessoas daquilo que é, assim, a boa intenção, que ela vá só por isso, né, ter a sua realização. Uma das coisas que eu mais gosto e cito com frequência é exatamente o lema da Ordem dos Beneditinos, fundada, né, no século VI por Benedetto di Nursia, Bento de Núrcia, chamado por muitos de São Bento, né, quando ele, ao criar a ordem, deu a ela um lema que é, em latim, ora et labora. Ora et labora, reza e trabalha. Reza e trabalha. Afinal de contas, a minha boa intenção, ela é um auxílio forte para que algo aconteça, mas ela não é suficiente. Ela depende também de condições que estão à minha volta e que nem sempre eu tenho, ou nem você tem, ninguém tem, todo o controle. Portanto, nós, nesse espírito, né, de positividade em relação ao que é possível fazer, nós caminhamos numa rota, mas lembrando aqui um pouco uma frase clássica do Winston Churchill, eu acho que nós estamos no fim do começo e não no começo do fim. Então, eu tenho a animação que você indica, né, para que a gente elabore, edifique uma vida coletiva em que haja uma virtuosidade, né, muito mais expressiva, mas nós temos muitos e muitos ainda obstáculos a enfrentar. Portanto, sem uma percepção catastrofista, né, do mundo, mas também eu não tenho uma visão triunfalista que imagine que já estamos no caminho, né, sem retorno. Ao contrário, há marchas e contramarchas. E para usar aí uma frase antiga, né, que está, né, na Bíblia dos cristãos, em que a gente diz assim, o inimigo é astuto. Portanto, quando eu falo de inimigo, evidentemente, estou me referindo a qualquer força, né, que seja produtora da maldade, né, na nossa convivência, em vez da virtude. Por isso, sim, com alegria, coragem, persistência, mas também, né, com uma visão crítica. E, professor, concordo contigo, e nós ainda estamos conversando numa época de pandemia que as pessoas ainda estão sofrendo, né, com tudo que a gente viveu nesses 2 últimos anos, e o que a gente ainda parece que vai viver, né? Parece que está melhorando, depois parece que está piorando, porém, nós que estudamos muito o senhor, sabemos que o senhor é um otimista realista, né? É uma pessoa que sabe que a gente não pode ficar parado, mas também tem que acreditar que as coisas podem melhorar. Pensando Não há uma nisso, mudança, né, Sandra, que seja por si mesma, né? Há uma sim. coisa especial. Na cidade de Campinas, viveu durante muito tempo, aliás, na cidade está sepultado seu corpo, um grande educador, um filósofo, um psicanalista, né, alguém que se formou também em teologia dentro do mundo presbiteriano, que é Rubem Alves, né, que foi professor titular da nossa Universidade de Campinas, e ele tem uma percepção maravilhosa, Rubem Alves, em que ele diz algo que eu gosto sempre de trazer à tona, e vou refazê-lo aqui, né? Ele diz que há momentos que são de otimismo e outros de esperança. E ele até faz uma distinção entre as duas, né, sequências que eu acho que vale sempre. Ele diz que otimismo é quando, estando tudo certo do lado de fora da gente, está tudo certo do lado de dentro da gente. Quando há primavera do lado de fora da gente, tem primavera também do lado de dentro da gente. Então, o otimismo ele é menos complexo. Já a esperança, e este é um momento de esperança e não obrigatoriamente de otimismo. Já a esperança é quando, não estando tudo bem do lado de fora da gente, tem que nascer coisas boas do lado de dentro da gente. Isto é, não sendo primavera do lado externo, tem de nascer primavera do lado interno. E essa primavera, como você lembrava no ponto de partida, ela só terá, né, a sua frutificação se ela for regada no cotidiano, usando aí a percepção aristotélica da virtude, algo a ser ensinado e praticado, e não apenas a ser, né, mencionado. Afinal,
ética não é cosmética e virtude também não é mera maquiagem. Professor, é um prazer falar contigo, porque a gente sempre aprende coisa nova. Tem tantos vídeos do professor Cortella, mas é sempre um novo. E, professor, quando a gente fundou Embaixadores da Prevenção, que agora fez uma década, eu sempre pensava assim, como é que a gente consegue colocar 8 bilhões de pessoas no balaio, né, e tentar calcular estatisticamente se o mundo está indo para o vício ou para a virtude, se o mundo está melhorando ou piorando? Era impossível qualquer jornalista, qualquer pessoa decidir fazer isso. Porém, eu sempre acreditava, né, pelos estudos, pelo que a gente estava trabalhando com as crianças, que é o seguinte: se você acredita que está melhorando, a tua força para realmente melhorá-lo é muito maior do que quando você acredita que está piorando. Estou certa em pensar nisso? Sim, claro, é a boa expectativa, a esperança ativa, ela é uma condição necessária para que coisas boas aconteçam, mas ela não é suficiente. Ela é necessária. Eu não posso partir para algo que tenha como intenção a chegada num lugar melhor para todas e todos se eu não tiver esse desejo, não tiver a inclinação nessa direção. Mas não basta que eu me incline, eu tenho de lidar com as circunstâncias que estão, né, nesse território. Daí, quando você lembrava antes que eu sou um otimista crítico, e eu sou, né, essa percepção crítica, ela leva a imaginar, né, que a gente deva, sim, fazer o nosso esforço, ter a nossa dedicação, procurar aquilo que, de fato, é essencial na existência humana, mas não podemos, de modo algum, né, ficar marcadas ou marcados por uma percepção romântica ilusória. É claro, né, eu não tenho dúvida de que, se eu tenho a boa intenção, um passo significativo já terá acontecido, e não tê-lo é um impeditivo para dar o caminho, mas tê-lo em si, né, não basta. Guimarães Rosa, maravilhoso médico mineiro como Rubem Alves, só que o Rubem Alves nasceu numa cidade com um nome magnífico, que é Boa Esperança, né? E o grande Guimarães Rosa nasceu, né, em Cordisburgo. Pois bem, Guimarães Rosa cita, né, na sua obra clássica, Grande Sertão Veredas, uma expressão caipira, que é muito usada, e eu sou caipira de Londrina, sou pé vermelho autêntico, né, como é o nome que nós nos damos naquela região, né? Eu moro na cidade de São Paulo há mais de 50 anos, mas continuo caipira em várias das raízes. E o Guimarães cita ali algo que eu acho que vale. Ele diz: passarinho agachou, passarinho debruçou, o voo está pronto. Quem já notou, especialmente numa cidade, por exemplo, em que há muitas andorinhas, né? Passarinho agachou ou debruçou, o voo está pronto. Então, é claro que essa inclinação que a gente mencionava, né, de algo que faz com que a gente dirija nosso olhar, dirija nossa possibilidade, dirija nosso sonho para algo que seja melhor, é algo que nos permite ficarmos prontas e prontos. Mas, claro, né, o pássaro não basta que ele se incline para que o voo aconteça, tem que ser capaz de voar, tem que lidar com condições à volta que permitam que esse voo aconteça, mas sem o desejo, sem o sonho, sem o que Paulo Freire chamava de inédito viável. O inédito viável. Paulo Freire, que ensinou na Universidade de Campinas, né, muito tempo. O inédito viável. Inédito é porque ainda não é, e viável porque pode ser. Então, o inédito viável, que é como você, por exemplo, imagina que deva, né, haver um mundo em que a virtuosidade ela seja muito mais vitoriosa do que a viciosidade, claro que esse é um inédito viável. É inédito, digo, porque ainda não é, mas pode ser. Talvez quem tenha mexido melhor nisso tenha sido Gonzaguinha. Gonzaguinha nasceu em setembro de 1945, aliás, o mesmo mês que Paulo Freire, que nasceu em setembro de 1921, ou também Rubem Alves, que nasceu em setembro de 1933, é quando a primavera exubera, né, no nosso lado, e Gonzaguinha, na sua música, você se lembra, quem está conosco também, né, na música O Que É o Que É, há um determinado momento que ele põe um verso maravilhoso, que é: a vida devia ser melhor e será. Claro, se ele só dissesse a vida devia ser melhor, já seria bonito, mas seria mera intenção ainda vazia. A segunda parte do verso é que cria um compromisso, cria a necessidade de desejar à vontade aquilo que é a voluntas latina, o voluntariado, em que a gente coloca, né, a nossa partilha de vida nisso. A vida devia ser melhor e será.
Claro que a primeira parte ajuda a impulsionar a segunda, mas a segunda é que faz com que haja resolutividade, né? Que lindo isso, professor, que lindo, maravilhoso. É exatamente esse o espírito da Embaixadores da Prevenção. E vocês sabem que tem uma curiosidade, quando a gente fundou a organização, a gente começou numa escola aqui em Campinas, e foi muito interessante porque eu tinha trabalhado muitos anos com o Padre Haroldo Ram, eu não sei se o senhor já ouviu falar, ele Bastante, recuperava eu também. conheci o padre jesuíta, estupendo, né? Isso. Lembre-se que quando eu fiz filosofia numa escola, numa universidade jesuítica. Então, eu conheci o padre Haroldo pessoalmente, né, em várias situações. Então, não é mera informação de lado. E só para o senhor ter uma noção, ele foi um dos fundadores do Embaixadores da Prevenção, porque eu trabalhava há 15 anos no Instituto Padre Haroldo e eu falava, padre, se nós estamos aqui falando dos vícios, o que a gente pode fazer como organização social, como força, como um movimento social que de uma certa forma, enalteça as virtudes, por mais que seja difícil vivenciá-las, né? E aí o Padre Haroldo começou esse movimento das virtudes conosco, mas eu falei, Padre Haroldo, vamos fazer o seguinte, esquece a antiga geração. Vamos começar a fazer com as crianças, só com as crianças? E ele, né, com aquele sotaque dele, meu amor, faça o que sente no coração. E comecei a fazer um projeto, começamos a fazer um projeto com as crianças. Aí o senhor não sabe o que aconteceu. No primeiro ano de atividade, uma menininha puxou minha saia e falou assim, tia, eu já aprendi o que é temperança. Você pode agora ensinar minha professora, porque ela não tem temperança com a gente. E aí, aquele dia, depois de dar muita risada, a gente desenvolveu um projeto que chama Hoje Ação no Mundo, que é, de uma certa forma, engajar também os adultos nessa proposta de melhorar a sociedade, vivenciando suas próprias virtudes. E hoje eu vejo, professor, que, não que a gente tenha errado de ter começado só com as crianças, mas acredito que seja impossível a gente melhorar o mundo sem colocar também os pais educadores nisso, né? Nós somos gerações em convivência, né? Eu convivo com várias gerações da minha família. Minha mãe tem 93 anos, aliás, estamos próximos, né? Inclusive fisicamente, a 2 quarteirões de onde estou, na cidade de São Paulo. Eu tenho 67, um dos meus filhos, que tem 44, tem um filho de 6, né? E, portanto, a gente tem, digamos, 4 circunstâncias geracionais. Seria impossível, né, que meus netos e netas pudessem ter qualquer tipo de partilha da vida que fosse mais virtuosa, como a gente mencionava, que não tivesse a exemplaridade, né, do mundo adulto como sendo uma referência, né? Uma parcela daquilo que crianças fazem nem sempre depende do mundo adulto. Ela pode ter por iniciativa, né, por convivência com outras crianças, mas a exemplaridade, né, do mundo adulto, ela é muito importante. Meu pai, Antônio, que já faleceu há mais de 30 anos, ele era bancário, né? E quer ver um exemplo concreto do que é uma virtuosidade? Ele usava muito uma frase que é algo que ele aprendeu, né, com o arcebispo anglicano, grande, maravilhoso anglicano, Desmond Tutu, aliás, Nobel da Paz, né, tal como Nelson Mandela, vivíssimo ainda, Desmond Tutu, quando ele afirmava, Desmond Tutu, que o pai dele o ensinava sempre a pensar o seguinte: não eleve tua voz, melhore teus argumentos, né? Não deixa a tua voz mais alta ou não grite, melhore teus argumentos. Meu pai aprendeu isso e ele nos ensinava. E ele ensinava como? Fazendo isso. Isto é, em vez de elevar a voz, de dar um tom um pouco mais ameaçador e, portanto, mais estridente, ele melhorava o argumento e queria que o fizéssemos também, né? Nessa perspectiva, tanto ele, bancário, minha mãe professora, habituados no cotidiano a estarem também com outras pessoas, sem dúvida. Quando vocês, no ponto de partida, vão lidar mais no mundo da infância, isso tem um foco específico, tem uma intenção original, né, que é fazer com que haja, né, a formação desde as origens, mas, né, essas crianças não estão sozinhas no mundo, elas não são Peter Pan, né, com toda a sua história na terra do nunca, né, vivendo isoladas. Ao contrário, elas estão não só com quem é presencial, né, como o caso de professores, professoras, família, mas também estão em companhia de adultos e adultas que nelas têm atenção a partir da mídia, do mundo digital.
Aliás, uma parte dessas crianças tem muito mais a companhia de pessoas que estão no mundo, né, digital, que são seus influenciadores, literalmente, né, às vezes, do que até, né, com os adultos familiares mais próximos. Então, essa ideia de uma virtualização, né, das nossas condições, ela tem que ser muito mais disseminada, ampliada, porque, do contrário, a gente perde fertilidade. Uhum. E, professor, novamente citando o Padre Haroldo, eu lembro que quando a gente decidiu fundar a organização, ele estava no dia da fundação, dia 3 de setembro de 2011, ele olhou para mim e falou assim, você está esperando sentar na sombra dessa semente que você está plantando? Eu falei assim, com certeza, eu quero ver, né, essa história toda das virtudes, e toda a diretoria que vem comigo quer ver isso acontecer. E agora, na pandemia, a gente viu algo absurdo, cada coisa absurda acontecendo, com política, com pessoas, com empresas, e aí eu pensei nessa frase que ele falou, será que eu vou conseguir mesmo ver um mundo mais virtuoso? Não significa que eu vá desistir de tentar, mas será que eu, aos 46 anos, vou ter tempo de ver esse mundo melhor que nós estamos tentando Provável que não. construir? Provável que não. Você provavelmente não verá esse mundo, mas esse mundo não será sem você, né? Isso significa que, como diz a filósofa mineira, mas que vive em São Paulo, Terezinha Azeredo Rios, nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Nós não somos imortais, por isso não tem como ver algo que é difícil, mas não é impossível, mas não está no nosso horizonte imediato, né, que é esse mundo que você indica. No entanto, nós podemos ser eternos tendo a nossa presença na nossa obra, né, no resultado da nossa atividade, nas nossas expectativas que se encarnam em práticas de solidariedade e voluntariado, né? Por isso, eu acho que você e eu, por exemplo, mesmo que haja uma diferença grande de idade entre nós, nós não veremos. Mas esse mundo não será sem o trabalho teu, meu e de outras pessoas. Sem fazer disso uma autoexaltação, isto é, nós estamos aqui, né, para fazer sozinhas e sozinhos o mundo melhor, porque isso, né, é um pouco marcado por um complexo de Poliana, que não é positivo, mas, sem dúvida, né, sem mim, sem ti, não haverá esse modo de ser. É como Paulo Freire falava sobre a escola. Ele dizia, né, não é a escola que vai mudar o mundo, mas sem a escola o mundo não muda. Assim como não é o teu trabalho ou o meu exclusivamente, de outras pessoas que agora aqui estão, que vai mudar o mundo sozinho. Mas sem esse trabalho, ele não muda. Você pode não ver no sentido da presencialidade, mas você já vê como sendo parte da tua esperança. Eu quero lembrar, e eu venho repetindo isso com uma certa frequência, um dos maiores teólogos e filósofos da história, Agostinho de Hipona. Agostinho, que viveu no século IV e V, Agostinho foi capaz de trazer uma noção muito inteligente sobre o tempo. E tem a ver com isso que você acaba de indicar. Ele dizia, nós só vivemos o presente. Nós só vivemos o presente. Só que o presente se divide em 3 partes. O presente do passado, que está presente aqui agora, como memória e lembrança. O presente do presente, que é a percepção imediata do que está acontecendo, e o presente do futuro, que é a esperança. Embora você e eu, como qualquer pessoa, viva só o presente, esse presente ele é tripartido. O presente do passado, que é a lembrança, que está agora, o presente do presente, que é o agora percebido, e o presente do futuro, que é a nossa expectativa, né, e esperança que nós já vivemos desde agora. Por isso, gostaria muito de dizer a você que você vai viver esse mundo. Eu imagino que não, mas esse mundo não poderá ser sem o trabalho de muitas pessoas, né, que se dedicam a estar nesse tempo futuro a partir da ação que desenvolvem desde hoje. Eu nunca tive dúvida de que eu não pretendo, e nem a diretoria, finalizar com esse projeto, porque tem muita coisa para acontecer ainda. Mas depois do que o senhor falou, pode ter certeza que isso vai marcar muito mais ainda esse meu caminhar das virtudes. E o senhor falou de Santo Agostinho, só não posso deixar de citar que o meu pai foi padre agostiniano, ele tem 94 anos, quase a idade da mãe do senhor, e ele foi padre agostiniano por 19 anos,
depois saiu da igreja, deixou de ser sacerdote, hoje tem quase 50 anos de casada com minha mãe. E a Bíblia do meu pai era as Confissões de Santo Agostinho, né? Sim. E o meu pai também podia ter sido educada por um padre, ele sempre fala até hoje, filha, a gente tem que acreditar que esses sonhos são possíveis e que nós somos muito mais bons do que ruins. Então, você veja que coisa bonita, né? Agostinho, na sua obra Confissões, ele relata a própria história dele, é uma das obras imprescindíveis, né, na vida humana. Ninguém pode não ler um dia, porque é um relato belíssimo de alguém que entendia, né, a sua vida como sendo uma prática dissoluta, uma vida de vícios, uma vida, né, que não teria um rumo, né, propositadamente benévolo, e que depois pega uma outra rota. Uma das coisas mais bonitas e que a gente usava sempre em filosofia e usa ainda hoje, né, é uma análise de Agostinho sobre virtude, especialmente em relação à virtude da sensualidade, né, em que ele, claro, né, como alguém que é um santo para católicos, ortodoxos e anglicanos, né, Agostinho, ele, num determinado momento, né, das Confissões, teu pai deve ter te contado isso um dia, ele escreve ali uma das orações que ele fazia, quando ele começa a inclinar-se numa outra direção que não, né, aquela vida mais de perdição, se diria, né, num tempo mais antigo, e ele ora dizendo, Senhor, fazei-me casto, mas não agora. Que é uma ideia de uma inteligência humorada, né, de alguém que um teólogo estupendo, Senhor, fazei-me casto, mas não agora. É interessante o como que essa presença de humanidade, mesmo em alguém que é uma personalidade, né, considerada santificada, vem à tona também nessas situações. Por isso, vez ou outra, nesse período do ano em que a gente vai chegando, né, próximo às festividades, em que a gente suspende por um pouco a virtude da moderação, suspende por um pouco a virtude daquilo que é a recusa, a gula, depois a gente retoma, né, os nossos caminhos. Mas, vez ou outra, tal como Agostinho, Senhor, né, fazei-me parcimonioso, mas não agora, ou não o tempo todo. E a gente vê a força da mãe através da Santa Mônica, né? Que também ela que fez tanta oração, pediu tanto para a conversão dele. Então, realmente, é a força da família, né, professor? Também. Exatamente. É claro, a família é o modo original, né, de acolhida e de prática de valores que sejam positivos. Nem sempre a família consegue dar conta disso, afinal, a nossa mais importante, né, característica, a mais importante qualidade no sentido humano é a liberdade. E por isso uma família pode sim formar uma criança, um jovem, num caminho que seja correto, decente, seja saudável, e a pessoa ela cresce e faz as suas próprias escolhas. Há muitos pais e mães que, em muitos momentos, se culpabilizam por algumas rotas que seus filhos e filhas seguiram. Até certo ponto, se houve negligência, se houve desatenção, sim, é necessário ter o pensamento sobre a responsabilidade. Mas se houve uma dedicação e a pessoa, ao crescer, fez a sua escolha, é aquela escolha que a gente não tem como decidir. Afinal, né, como você lembra sempre, né, é necessário trabalhar com a prevenção da má escolha. Mas a escolha ela não será nunca impossibilitada. Essa escolha a gente deseja que seja a boa escolha, mas a má escolha, embora não seja uma obrigatoriedade, é uma possibilidade. É interessante porque eu tenho um livro, né, chamado Família, Urgências e Turbulências. Família, Urgências e Turbulências, em que eu trato num dos momentos exatamente disso, né, que você lembrava agora, da importância, né, da família como este ponto, essa fonte original da virtuosidade. É bom, né? Porque é a base, né, professor? É a base. Professor, está chegando ao final, né? E nós vamos deixar público essa entrevista no dia 7 de dezembro, que é o Dia Internacional do Voluntário. E eu posso dizer aqui para o senhor que nesses 10 anos de Embaixadores da Prevenção, tanto eu, quanto a diretoria, quanto muitos empresários que também nos ajudaram a levar financeiramente esse projeto adiante, nós tivemos a figura do voluntário. Né? E a logotipo da Embaixadores, quando a gente criou, tem exatamente essa proposta. O verdinho, que está no meio aí dessa tela aqui atrás de mim, são nossas virtudes. O E é como num E de espiritualidade, de empoderamento ou de emancipação. Aos poucos, nós vamos pegando as bolinhas vermelhas.
que são os vícios. Por coincidência, ficou verde virtude e vício vermelho. E isso é uma espiral ascendente progressiva e que não tem fim. A nossa proposta é que eu, Sandra, entenda que eu tenho vício e virtude e que eu tenho que entender meus vícios para, de uma certa forma, fazê-los se transformar em virtude, vivenciar mais a virtude, e também a proposta é que isso seja feita coletivamente, de forma coletiva, em que cada vez mais e mais pessoas entendam isso. E os nossos voluntários nos ajudam a isso acontecer. Então, a pergunta final que eu faço para o senhor é o seguinte: a gente sabe que nós estamos vivendo um momento difícil, né, da sociedade, da política, de tudo que está nos acontecendo, mas é possível, então, a gente realmente acreditar que nós podemos vencer os vícios que estão dentro de nós e fazer uma sociedade melhor, consequentemente? Sem dúvida, se nós prestarmos atenção em duas coisas. Nós fizemos, você e eu, várias referências ao mundo religioso e, especialmente, ao mundo cristão. Eu acho que há duas coisas que a gente tem que ter em mente para que essa possibilidade ela seja encarnada. A primeira delas é lembrar que é necessário cautela em relação à hipocrisia quando se pensa em virtude. Jesus de Nazaré, num determinado momento, né, ele reage a pessoas que, falando de uma vida virtuosa, apenas a tinham como discurso, e não como prática. Você se lembra de um trecho, né, da Bíblia cristã, num dos evangelhos, em que ele até ameaça, né, de modo firme, não bruto, mas firme, em que ele chama aqueles que são hipócritas e que apenas falam das virtudes e não as praticam, ele diz: sepulcros fétidos, caiados de branco por fora. Sepulcros fétidos, caiados de branco por fora. Por isso, a expectativa do mundo virtuoso para que ele aconteça não pode ser algo dissimulado por alguma outra coisa que acaba caindo por uma mera pintura externa, em que dentro do sepulcro há, né, o apodrecimento e do lado de fora a cal, né, ao ser colocada, simula, né, uma beleza e uma pureza que não está existindo. Mas a segunda aparece, aí eu concluo, né, dentro daquilo que é a grande expectativa, que é o que Jesus de Nazaré registra, né, no Evangelho. No Evangelho de... Várias vezes a gente encontra, mas no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Olha que coisa gostosa, né? 10, 10. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, há um registro de uma fala estupenda, que eu acho que é um grande programa, né, para voluntariado na vida, em que a frase é: quero que tenhais vida e vida em abundância. Olha só, quero que tenhais vida e vida em abundância. Não é mini vida, menos vida, pouca vida. É vida e abundância. Mas o mais bonito da expressão é que a frase está no plural. Ela não diz quero que você tenha vida e vida em abundância. Quero que tenhais vida e vida em abundância. Portanto, essa percepção inclusiva é ela que dá exatamente a energia necessária para homens e mulheres de qualquer idade que se dedicam também ao voluntariado, à solidariedade, aquilo que faz com que a gente dignifique não só a vida de outras pessoas, mas a nossa própria vida. Por último, né, aí me despedindo, eu gosto demais do que um dia escreveu um poeta alagoano, falecido em 2012, maravilhoso, né? Ledo Ivo. Ledo Ivo dizia, parece até um haikai, ele dizia: o que sobra é a obra, o resto só sobra. O que sobra é a obra, o resto só sobra. Por isso, sim, podemos ter, se nós, primeiro, tivermos uma dedicação sincera e, segundo, se a visibilidade disso tiver a intenção de vida em abundância para todas e todos. Professor, o senhor desculpa, eu me emocionei de verdade. Ainda bem. A atual presidente da Embaixadores é uma pessoa muito especial, que foi professora da Escola Salesiana, onde começou o nosso projeto, São José, aqui em Campinas. E eu falei: Silvana, eu como fundadora vou fazer entrevista com o professor Cortella, se você quiser fazer, para mim também, tanto faz, vai ser um prazer, porque ele vai ser uma delícia, qualquer pessoa falar, ele vai ser muito bom para ele também. Mas posso fazer alguma pergunta especial? Ela falou assim: não, não precisa, mas em algum momento, tenta colocar em alguma pergunta essa frase que é a que eu mais gosto: vida e vida em abundância. Aí eu falei para ela: se eu esquecer, você não vai ficar chateada? Ela falou assim: não. Mas aí quem falou foi o senhor, professor. Então me emocionou muito, porque Isso a mesmo. sintonia
Ela me contou outro dia, Gorete, que era para eu falar isso, e aí eu disse. Não é verdade, mas poderia ser, que é uma boa história a ser contada, sem dúvida. Mas que bom que conversamos, temos esse momento, damos o passo adiante e a nossa emoção, ela é possível, sim, né? E essa emocionalidade, ela é a expressão de algo que continua nos encantando. Há tantas mulheres e tantos homens, como eu disse, em vários lugares, que queremos, com alegria, né, imaginar que o inédito viável, ele, apesar de ainda inédito, ele continua viável. Inédito viável. Abraço. Você já escreveu um livro com esse título, Inédito Viável? Não, porque isso é um material do Paulo Freire, né? E como ele foi o meu orientador de doutorado, se ele estivesse presencialmente aqui agora, ele ia ficar meio bravo comigo, imaginando, né, que eu ia tirar dele essa percepção. Sandra, abraço, sucesso, sigam adiante com alegria. Obrigada, professor, muito obrigada. Eu só gostaria de dizer ao senhor que o gesto do senhor de realmente ter dado esse tempo para nós, embaixadores da prevenção, foi muito precioso e demonstra realmente o que é, na prática, a virtude para nós. Que o senhor possa sempre fazer isso com outras organizações também. E só não quero, antes de deixar de agradecer a diretoria, agradecer de uma forma especial a Maria Goretti e a Luana da sua equipe, o William, que gentilmente nos fez possível essa entrevista. Muito obrigada, professor. Abraço. Abraço.